Aleluia. Poderosamente bom dia. Que a doce, gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês. E vocês dizem amém. E a Jesus, somente a Jesus, seja toda honra, glória, louvor e domínio. O povo de Deus também diz amém. Pois amém é assim seja, assim é e assim será. E também alguns dizem que significa Deus é um rei fiel, em quem eu confio. Que maravilha você confiar em Deus, meu querido. Que maravilha você declarar que você tem um soberano sobre você. Acima do presidente, acima do governador, acima de todos eles, há um governante sobre todos, há um governante sobre tudo. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Porque aprove ao Pai, Colossenses 1,19 diz que nele residisse corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude vem de pleno. Pleno é em todas as áreas, todos os sentidos. E assim Cristo é. Tudo que a divindade é em si, isto está em Cristo Jesus, o nosso Messias. Por isso, nós apresentamos mais uma live com este título: Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte. Ele é Deus. Deus Forte, Pai da eternidade. Este é Jesus. Este é o meu, esse é o seu Jesus. Quando eu digo Jesus, eu estou dizendo salvação. Esta é a minha salvação, esta é a sua salvação. Jesus Cristo, não há outro caminho, não há outra verdade maior, não há outra vida verdadeira como Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, ou seja, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade maior. Eu sou a vida, a verdadeira vida. E ninguém vem a Deus, o Pai, senão por mim. Somente por Jesus nós temos acesso ao Pai. E sabe como? Efésios 2,18 diz: ambos temos acesso ao Pai por Ele, num mesmo Espírito. Por Jesus temos acesso ao Pai, mas é através do Espírito Santo. Veja que harmonia há entre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é que no Gênesis, quando você começa a Bíblia Sagrada a ler, lá em Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós já vemos o Pai já fazendo a sua obra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, terceira pessoa, se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Onde é que se enquadra aí o Filho? Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo. Então, quando o Pai disse haja luz, ele estava dizendo: Filho, se manifeste. Porque ele é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 13 e 4. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todo aquele que se deixa ser iluminado por esta luz. E mesmo aqueles que não querem ver tal luz, a todos estes reflete a luz. Mas se eles querem vê-la, eles irão para ela. Quando nós estamos num lugar escuro e nós vemos um lugar iluminado, eu escolho se eu vou lá para aquele lugar iluminado ou eu continuo aqui, no meu lugar tenebroso. Eis a questão. Nós escolhemos o que nós queremos. A infelicidade da humanidade é que o Senhor Jesus disse lá em João 3 que a luz veio ao mundo, mas os homens, a humanidade, homens que dizem de forma genérica, a humanidade amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que é da verdade vem para a luz, a fim de as suas obras sejam manifestas, pois a luz manifesta as obras. Eu estava lendo ontem Mateus 10, a partir do verso 28, quando Jesus disse: não há nada em oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser manifesto. E realmente isso é verdade. Ou seja, o reino de Deus, se para muitos eles não conseguem ver, se para muitos ele está oculto, este reino há de ser revelado. Só que o reino não vem de forma aparente, disse o Senhor Jesus em Lucas 17. O reino de Deus está dentro de nós, dentro daquele que nasceu de novo. Pois aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Foi Jesus que disse lá em João 3,3, meus queridos.
aquele que não nascer de novo. E quando é que nós nascemos de novo? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós nos convertemos e confessamos a nossa fé através do batismo nas águas. Isso tudo aí está na sequência do nascer de novo, quando nós aceitamos ao nosso Mestre. Por quê? Porque quando a gente diz aceita Jesus, eu estou dizendo aceito a salvação de Deus, pois esse é o significado do nome de Jesus, salvação de Deus. Ele é a sua, ele é a minha salvação. E sem ele a gente não ia conseguir nada. A gente já estava destinado ao inferno. Que isso, missionário? Está falando de predestinação? Amados, a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ou seja, aqueles que creem já estão destinados à vida eterna, mas aqueles que não creem já estão destinados ao tormento eterno, porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Por isso, meus amados, vejam a importância de vossa crença em Deus, o Pai Celestial, o Pai Divino, Todo-Poderoso. Vejam a importância de depositar a confiança de vossas vidas, a esperança de vossa salvação no Senhor nosso Deus. Não deposito a minha esperança na minha força, em que eu sou muito bom, em que eu, por ser tão forte, vou perseverar até o fim, não. Mas porque a graça do Senhor me basta. É por isso que estou firme. Foi o que Jesus disse para Paulo e disse para você, meu amado, meu querido, minha querida. Lá em 2 Coríntios 12, ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que maravilha, que coisa forte, que coisa maravilhosa. A graça do Senhor nos basta. E o que é graça de Deus? O que é a graça do Senhor? Você está, faça comigo assim, Graça de Deus. Agradeça pela sua salvação. Agradeça pelo receber do Espírito Santo, seu poder. Isso tudo é graça. Graça, graça, graça maravilhosa. Quão doce é o som que salvou pecadores como nós. Nós, tão frágeis pecadores destinados ao inferno. Cristo veio e interveio por nossas almas. Ele garantiu a nossa salvação. Ele deixou pronta como um presente. Aqueles que receberem terão a vida eterna. E é recebida por quê? Pela fé. A Bíblia nos diz lá em Romanos 6,23, que o salário do pecado, da coisa errada, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito, você não tem que pagar nada. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente por Ele nós temos vida nova. Somente por Ele temos a vida eterna, uma vida sem fim. Uma vida, meu querido, sem males, dores e angústias. Mas, missionário, eu ainda passo por isso. Você passa? Todos passamos. Mas chegará um dia em que entraremos por aqueles portões celestiais e pisaremos em ruas douradas por causa do ouro de que elas são feitas. E lá estaremos em plena harmonia, paz, amor e segurança, com a divindade suprema e com nossos irmãos. Ah, meus amados, aquele que é salvo anseia por este dia, o dia que há de ver a face do seu Senhor, do seu Deus. Por isso, meu querido, persevere na fé. Não desanime, continue firme na jornada. Não olhe para trás. Olha, dizem historiadores, dizem estudiosos que existem mais de 1000 mulheres citadas na Bíblia. Mas nenhuma delas, Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, mandou lembrar-nos, a não ser a mulher de Ló. Ele em Lucas 21 disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque os anjos a advertiram, vão para os montes e não olhem para trás. Você também, meu querido, você também, minha amada. Há um monte chamado salvação de Deus. E aqueles que subirem este monte, que se refugiarem neste monte, estarão seguros. Estarão protegidos por Deus, o Senhor deste monte. Mas aqueles que mesmo no subir ao monte olharem para trás, estes não entrarão no monte sagrado. Isto é uma referência, uma alegoria, um exemplo para vocês, baseado em Hebreus 12, 28. Vós chegaste ao Monte Santo, ao fogo, à nuvem de fumaça, à glória de Deus. Isso ele estava falando do Monte Sinai. Mas isso serve-nos de exemplo, que aquele que
como Hebreus 12 começa, versículo 2, olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele não se embaraça, pois está escrito lá no versículo 1 de Hebreus 12:1, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, permanecemos firmes na corrida, não nos deixando impedir pelos embaraços que tão de perto nos rodeia. O que vai ser embaraço na minha vida, missionário? Pecado, a tentação, pode ser se você deixar. O desleixo espiritual. Hoje em dia, meus queridos, o comodismo e o desleixo espiritual tem matado tantos na fé, tem esfriado tantos, sabe? A pessoa começa a faltar 1, 2, aí já vai para 3, 4, 5 semanas na igreja, daqui a pouco não tem mais força para voltar. É ou não é assim? Quantos, meus queridos, quantos um dia estavam tão firmes na fé, tão cheios de força e esperança, mas por uma coisa ou outra se deixaram desanimar, e hoje tem vontade de voltar a Deus, tem vontade de ir na igreja, mas sente vergonha, sente medo, não tem forças para voltar a Deus. Então, para você, meu querido, para você, minha amada, que talvez esteja vivendo essa situação, e se você não está, graças a Deus por isso. Cuidado, porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que acredita estar de pé, olhe que não caia. Olhe bem, cuidado bem. E olhar para quê, missionário? Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. E como eu olho para Jesus? Termina o versículo. O autor e consumador da nossa fé. Pela fé, nós já vemos Cristo no paraíso e nós chegando nas moradas celestiais, na joia do universo. Nós já imaginamos tamanho ato maravilhoso, tamanho acontecimento pelos olhos da fé. Eu não estou vendo o céu agora, mas eu tenho certeza que ele existe. E isso é fé. Eu não estou vendo o meu Deus glorioso agora, mas eu tenho certeza que ele existe. Por quê? Porque ele está aqui, ele está aí, dentro de você, vivendo dentro de você. Mas missionário, tem vezes que eu não sinto a presença de Deus, tem vezes que a culpa domina a minha alma, e eu me sinto tão pecador e acho que Deus está tão distante de mim. Mas sabe, mesmo nos momentos mais escuros da vida, nos momentos em que você não sente nada até, ali ele está. Tenha certeza. Pois aquele que fez a fé nascer no seu coração, você tem fé? Essa fé que você tem foi Jesus que te deu. Foi ele que colocou no seu coração. É ele mesmo que vai consumar ela. Consumar é o quê? É cumprir. Se eu tenho fé que vou ir aos céus, essa fé foi Deus que colocou no meu coração e é ele que vai cumprir. A Bíblia Sagrada, em Filipenses 1:6, diz assim: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Jesus Cristo. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Depósito de quê? De confiança. Tem Bíblias que diz que é poderoso para guardar a minha confiança até aquele dia. Sabe, meus amados, a Bíblia nos diz que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E eu espero que eu naquele dia não fique com medo. Meu Deus, vai ser julgado tudo que eu fiz e agora? O que vai acontecer comigo, meu Deus? Não. Mas porque Paulo disse guardar a minha confiança para que aquele dia a gente esteja bem tranquilo? Não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele me justificou. Eu sei que ele me perdoou. Eu fiz várias coisas erradas na minha vida e quem não fez, mas ele me perdoou. E a graça do meu Senhor me basta. Que seja assim na sua vida. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Não ficar somente com citações, mas também com verificações da palavra. Aqui, meus queridos e amados de Deus. Aleluia. Olha só. Versículo 1 de 1 Coríntios 11. Aqui está escrito bem assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu a transmiti a vocês. Missionário, tradições, o que tu tá entrando aí, missionário? Calma lá, meus queridos. Qual é a nossa maiores tradições, queridos? Tradição de ser bons homens. Vocês, no caso das mulheres, boas mulheres. Pessoas modestas, sábias, pessoas que amam a Deus. Esta é
a tradição, algo tradicional, algo comum de um cristão. O que é cristão? Alguém parecido com Cristo. Aqui Paulo ele está dizendo que ele é parecido com Cristo, por isso eles poderiam imitar ele. E que maravilha se você um dia puder dizer isso. Agora vamos ver como é Cristo. Nós só podemos conhecer alguém, meus queridos, conversando com ela, passando um tempo com ela. Por isso se você não passa tempo com Deus, como é que você pode dizer que conhece a Deus? Como é que você pode... não, mas eu aceitei Jesus, eu vou na igreja 3 vezes por semana. Isso não é conhecer a Deus, meus queridos. Para se conhecer, tem que ter tempo com Jesus, tempo com Deus. Mas, missionário, eu não vejo Deus, como eu posso tirar um tempo com Ele? Quando você entra no teu quarto e ora em secreto a teu Pai, ali você está tendo tempo com Deus. Quando você tira, nem que seja alguns minutos, para meditar nessa Bíblia, nessa palavra de Deus, Ele te instrui no caminho que você deve andar. Mas como é necessário isso? E se perdermos isso, perderemos muito. Mas se perdermos o Espírito Santo, a força que nos faz fazer isto, nós perdemos tudo, meus queridos. Perdeu-se honra, perdeu-se muito. Perdeu-se dignidade, perdeu-se muito. Perdeu família, perdeu muito mesmo. Mas se perder o temor a Deus e o Espírito Santo e a coragem, perdeu-se tudo, meus queridos. E somente a coragem e temor a Deus pelo Espírito Santo. Ele, em Isaías 11, é chamado de espírito de fortaleza, ou em outras Bíblias, espírito de coragem, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de temor a Deus. Esse é o espírito que nós tanto buscamos. Esta é a graça que podemos adquirir do céu. Sim, meus queridos. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais investidos de poder. Esta é a promessa do Pai. Lucas 24, 49. Poder contra o quê? Poder contra o pecado. Poder contra as forças malignas. Poder contra a corrupção. Infelizmente, nós sabemos que, segundo dados, o Brasil é um dos países mais corruptos, para não dizer o mais corrupto da história. Mas você pode ser diferente. Você pode ser uma luz para esta geração. Missionário, a luz é Jesus, sim, mas a luz dele está em mim e resplandece através de mim. Assim como o sol resplandece a sua luz para a lua e a lua resplandece para nós na terra, assim é Jesus como nosso sol. Ele resplandece toda a sua glória sobre nós, sobre a igreja. E nós, como povo de Deus, iluminamos o mundo, damos o exemplo para o mundo, damos a iluminação para o mundo. Ou seja, se nós estamos na luz e eles estão nas trevas, sejamos pacientes, pois a Bíblia nos diz, que eu me lembro de 1 Coríntios 14, nós que somos fortes, sim, nós somos fortes comparado ao mundo, eles não têm força alguma em Deus. Vós que sois fortes, tende paciência, suportai os mais fracos. A Bíblia em Colossenses 3 nos manda amar uns aos outros e suportar uns aos outros. Às vezes tem pessoas que têm gênero difícil, meus amados, até entre os nossos irmãos em Cristo. E em tudo isso nós temos que entender que as pessoas são falhas e que todos nós estamos buscando um aperfeiçoamento em Deus, todos aqueles que acreditam no nosso Senhor. E com isso ter paciência e levando, sabe, eu estava meditando nesses dias, qual é melhor, ser exigente ou compreensivo? É uma grande pergunta, sabe? E eu fui parando para analisar e é sempre melhor a compreensão. Claro, ela tem que ter o equilíbrio, ela tem que ter também algumas exigências, mas quando a gente mesmo exigindo compreende quando a pessoa erra, a gente se mostra benigno, a gente se mostra misericordioso. E o Senhor Jesus disse lá em, que eu me lembro, Mateus 6, sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai. Aprendam, vão saber o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Deus prefere a misericórdia como oferta do que oferta em valores. A maior oferta que nós podemos dar é a nossa vida e o modo de vida que nós teremos para Deus. Um modo que agrada a Deus. Um modo em que nós temos compaixão das pessoas. Tudo é você, quando fazer as coisas, pensar o que Jesus faria no meu lugar. Será que Jesus trataria as pessoas como eu trato? Será que Jesus falaria o que eu falo? Será que Jesus pensaria isso que eu estou pensando? Será que Jesus veria essas coisas que eu estou assistindo na internet? Cristão é aquele que é parecido com Cristo. Veja, como eu, como você, como todos nós precisamos melhorar. Todos nós, meus queridos.
Ainda há coisas que nós fazemos que nosso mestre não faria. Então devemos nos esforçar para desapegar de tais coisas, para glorificar a Deus através de nossas vidas, meus amados. Aqui, meus queridos, em João 17, Jesus nos deixa o exemplo. Olha só, versículo 4 em diante de João 17, a oração sacerdotal de Cristo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Deus te deu uma obra para você fazer. Você tem cumprido ela? Talvez eu te dê um chamado há tanto tempo, você tem deixado de lado. Tem feito que nem Jonas, só fugindo de Deus. Deus vai te pegar, hein, amado? Deus vai atrás de você, meu querido. Mas ele não vai forçar ninguém. Não vai mesmo. Se Jonas, depois de ter sido cuspido pelo grande peixe, se ele tivesse decidido, não vou, Deus ia permitir, ele ia ter suas consequências, e se ele tivesse parado ali na praia. Mas, por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio para todos nós, meus amados. E aqui, Jesus disse que ele glorificou a Deus na terra. A nossa vida tem que glorificar a Deus em todos os sentidos. Versículo 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, aquele que cumpre a obra de Deus na terra e glorifica ao Pai, o Pai vai glorificá-lo. Que isso, missionário? Eu receber glória? Nós cremos, meus queridos, nós caímos primeiro. Nós nos arrependemos. Somos salvos, somos santificados e um dia no céu seremos glorificados. Este corpo terreno se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo corruptível terá uma glória eterna sobre ele, meus queridos, e será um novo corpo. Aí nós teremos uma nova vida. Nós estamos pregando nova vida, a vida nova, a essência dela, a completude dela será no céu. Mas para isso nós temos que estar preparados. Além de viver uma vida nova aqui na terra, você tem que estar preparado para a vida nova no céu. Eu acredito, e já ouvi até pregadores dizendo isso, que nós devemos começar a viver a vida do céu aqui na terra. Como nós viveríamos lá no céu? Será que faríamos coisas que nós temos feito aqui? Tem coisas que a gente não faria, não. No céu não entra pecado. No céu não entra mentira. No céu não entra, meus queridos e amados de Deus, desejos e cobiças obscenos. E aqui Jesus está dizendo que o Pai o glorificou junto a ele. E a Bíblia nos diz, é tão verdade que Deus pode glorificar outros além, que Deus disse assim lá em Salmo 91, finalzinho: porque a mim se apegou com amor, eu também o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei de longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, agora, meus queridos, depois de ter lido esses 2 versículos com os senhores, nós podemos depois dar continuidade a João 17, mas, meus amados, será que nós temos agradado a Deus, se apegado a Ele com amor? Pois a estes é que Deus livrará. Vai pôr a salvo porque conhece o seu nome. Jesus é o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz: aquele que professa o nome de Cristo, que se afaste, que se aparte da iniquidade. Porque o nome de Jesus é tão santo, tão lindo, tão poderoso, que quando ao mencionarmos a gente não tem noção, mas há algo espiritual tão grande que acontece na nossa volta simplesmente mencionarmos Jesus. Este nome é tão poderoso. Não escute pessoas que vêm falar mal do nome de Jesus. Essas pessoas são sem entendimento. Já se perverteram do caminho do Senhor e estão já afundadas na morte espiritual. Para tais, há pouca esperança, mas ainda há. Porque Jesus disse: aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão. Mas aquele que blasfemar do Espírito Santo não tem perdão nem nesta era, nem na vindoura. Mas ainda tem esperança para eles. Enquanto a vida é esperança, conforme Eclesiastes 7, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Isso é verdade. Meus queridos, sabe, somente será mostrada a salvação de Deus, Jesus, para aqueles que se apegam a Deus com amor, para aqueles que conhecem o seu nome, para aqueles que reverenciam a Ele com as suas vidas, o respeitam. Quando a gente fala mal dos outros, a gente não está respeitando a Deus.
Quando a gente trata o nosso semelhante, a imagem e semelhança de Deus, mal, nós não estamos respeitando Deus. Por isso, o maior mandamento de todos é amar a Deus. E junto com esse amor, há um respeito reverente, um respeito que deve ter em nossos corações chamado temor ao Senhor. Se você amar a Deus e temê-lo, crendo nele, essas três coisas te satisfará na vida. Tema a Deus, tenha fé nele e o ame de todo o seu coração e de toda a sua alma. Você vai ser mais que vencedor. Eu te asseguro isso junto com o Espírito Santo, meus queridos. Mas nós temos que perseverar nisso até o fim. Hoje não falamos tanto sobre os três gloriosos, mas podemos falar amanhã, porque alguém que está vivo em Deus, se vocês verem lá em Gálatas 5, o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. E ainda a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que há três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas dentre esses três, o maior é o amor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há maiores mandamentos do que este. Que me lembre é Marcos 12, 28. Depois vocês podem ver lá melhor. Ou pesquisar no tio Google. Tio Google, onde é que está escrito? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele vai te dizer. Hoje nós temos a tecnologia do telefone e temos que usar para fins bons, meus queridos. Para a glória de Deus. Amém, meus amados? Meus queridos. Vamos orar agora, meus amados. Vocês podem preparar um copo com água. Nós ouvimos muitas coisas aqui. Mas a conclusão de tudo é Eclesiastes 12, 13 e 14. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois esse é o dever de todas as pessoas. Pois Deus há de trazer o escondido à tona, tanto as coisas boas como más. Primeiro, tema a Deus. E você temendo a Deus, você vai guardar os seus mandamentos. E qual é os mandamentos dele? É amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há maior mandamento do que este, Jesus que disse. Oremos agora, fechai vossos olhos e ore ao Senhor comigo, meus amados. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, na sua presença estamos. Jesus, se fosse tão fácil amar o nosso próximo, não teria necessidade de o Senhor mandar. Mas às vezes é difícil, Senhor. Por isso o Espírito Santo nos ajude a amar-nos uns aos outros como o Senhor nos amou, Jesus. Amado Pai Celestial, permita-nos que a gente seja luz para este mundo, exemplo. Porque se nós, que somos teu povo, não dermos exemplo, quem é que vai dar, meu Pai? Se a gente não fazia a diferença como teu povo, o povo do único Deus verdadeiro, quem é que vai dar essa diferença, Pai? Nós somos o baluarte da verdade, igreja do Deus vivo, segundo que o Senhor nos chamou. Cada um de nós, meu Pai, fazemos parte do corpo de Cristo e como membros bem ajustados crescemos para a glória de Deus. Mas quem faz este ligamento, esta união, é seu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, força que nos move a Deus, poder contra o pecado, poder contra o mal, nos ajude. A Bíblia Sagrada lhe chama, amado Deus, amado Espírito Santo, de poder do Altíssimo. Que esse poder do alto se apodere de nós, e para isso nós o buscamos, nós pedimos, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, faça-nos novos homens, e no caso das minhas irmãs, das amadas de Deus, faze-as novas mulheres, pessoas diferentes, pessoas consagradas, pessoas santificadas na verdade. A tua palavra é a verdade, conforme João 17:17. Amado Pai Celestial, faze-nos pessoas que glorifiquem a Ti com toda a nossa vida e que nós possamos completar a obra que o Senhor nos deu na terra para fazer, Senhor. Meu Deus, além de tudo isso, meu Pai, para cumprirmos estas obras que o Senhor nos deu, além de forças espirituais, precisamos de forças físicas. Precisamos que nós estejamos com o nosso corpo, Pai, livre de enfermidades, livre de dores, para não fazermos, Senhor, a sua obra com pouca força ou com desânimo. E para isso, meu Pai, eu oro por todos esses que me escutam agora, essas pessoas que amam e acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, são devotos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, aqueles que prepararam um copo com água, que seja abençoado
pela fé deles. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, pela nossa fé, nós ligamos na terra que ao bebermos dessa água, seremos curados, seremos livres de toda qualquer moléstia no corpo. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda dor sairá, toda enfermidade baterá em retirada. No nome do Senhor Jesus. E isso não acontecerá somente no futuro, mas agora eu dou uma ordem no presente. Que se há algum espírito que não tem parte com Deus me escutando, saia, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome poderoso de Jesus. E que eles recebam agora, meu Pai, paz, alívio, força, e que o mal não volte para eles, conforme suas vidas junto a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor Jesus. Para a sua honra e glória. Certos de sua resposta, nós lhe agradecemos. Em seu nome. Amém. Amém, Jesus? Amém, amados? Glória a Deus. Beba dessa água com fé, receba bênção, receba a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Respire forte. Digam todos comigo, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus amados, amanhã às 11 horas da manhã, perdão, eu tô tão acostumado com 1 hora da tarde que aí eu acabo dizendo às vezes 11 horas da tarde, mas tá errado. 11 horas da manhã. Desculpa, meus queridos. Amanhã voltamos com essa live abençoada. E, vocês muito bem sabem, com este título, Vida Nova em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. De segunda a sexta, este título. E a 1 hora da tarde, não se esqueçam, sábado, teremos a poderosa live com o programa Mistérios da Fé. Eu e o pastor Eduardo Rosa, meu pai, estaremos apresentando este programa e vai ser glorioso o que Deus vai fazer. Esteja ligadinho, a 1 hora da tarde, sábado, meus queridos. Amém, meus amados? Mandar um grande abraço para todo o pessoal que nos assistiu, irmão Norberto Oliveira, Tenente Valmir Sérgio, um grande abraço, querido, em nome do Senhor Jesus. Nosso bispo da IEPC, Josué Moreira, em nome do Senhor Jesus, um grande abraço, querido, no nome do Senhor Jesus. Irmã Marinei, Deus abençoe. Irmã Inalda, querida, um grande abraço, amado, em nome do Senhor Jesus, prazer estarmos juntos. A todos os irmãos que entraram agora ou que vão entrar depois, um grande abraço para vocês também. Mas agora, para quem apareceu ali nos comentários, eu já dei um grande abraço, não só meu, mas do Senhor Jesus. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo, aí onde quer que você esteja. Receba paz, alívio e virtude de Deus para enfrentar mais um dia, cheio de coragem, cheio de força. Vai nessa fé, que Deus é contigo, meus queridos. Amém? Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.